Noite, bairro Gameque, Morro Bento, água volta a jorrar a zero em jogo a contar para a terceira jornada do Girabola. Domingo Notícias, 5 de outubro de 2025. Acompanhe a seguir o melhor da informação. Uma vez mais, boa noite. Depois de vários anos sem acesso regular à água potável, os moradores do bairro Gameque, em Luanda, testemunham há mais de 3 meses a retoma do fornecimento do precioso líquido. Com o religamento das condutas, as famílias chegam a poupar cerca de 30 mil kwanzas por mês. Durante uma ronda realizada no local, constatou-se que a água já jorra com regularidade em algumas zonas. Facto que tem gerado satisfação entre os moradores, que também atribuem a melhoria ao funcionamento do Hospital Pedalé, recentemente inaugurado. Agora não sei. Só que nós já tínhamos ligação há muito tempo. Só que desde que ligaram não tínhamos água. Só agora é que nos meteram que ligaram a água. O pagamento está, nós estamos à espera. Disseram que depois vão passar para recolher as fotocópias. Estamos à espera. Antes da normalização do fornecimento, as famílias da Rua do Jepa, no Gameque, chegavam a gastar entre 20 e 30 mil kwanzas na compra de água, transportada por caminhões cisterna, ou até 200 kwanzas por cada 20 litros, tal como disse a senhora Cremilda Pedro, moradora desta rua. A situação da água está boa. Temos água todos os dias e temos água há mais de 5 meses. Estavam a nos vender um bidão de água a 250. Eu acho que é por causa do hospital. Contudo, nem todas as zonas do Gameque beneficiam ainda desta melhoria. Na Rua do Pedalé, por exemplo, o problema do abastecimento persiste, obrigando os moradores a recorrerem a cisternas e vendedores informais, cujos preços variam entre 20 e 40 mil kwanzas por fornecimento. O fornecimento de água está do outro lado, está a sair, esse bairro ainda não começou a sair. Está sempre excessivamente 10 mil litros, estamos a 20 mil kwanzas, a 18 mil kwanzas. Além do custo elevado, a população questiona a qualidade duvidosa das águas fornecidas pelas famosas cupapatas, como disse a jovem Márcia Canamo, também moradora da Rua Pedalé. Nós compramos a água nas cupapatas e algumas vezes algumas pessoas consomem essas mesmas águas que não são bem tratadas. Nós sabemos as doenças inúmeras que a água pode causar no organismo das pessoas. Nós temos muitas, mas muitas dificuldades mesmo concernente a isso. Eu sou nova no bairro, mas eu já encontrei conversas de que era suposto no início do ano o bairro começar a ter água de rede e tudo mais, mas até agora não se vê isso, não se vê melhorias e estamos assim. Os moradores da Rua Pedalé, como o caso do Sr. Manuel Luís, que vive nesta localidade desde 1992, apelam às autoridades competentes para que a distribuição da água seja estendida em todas as ruas do bairro. Nós já almejamos tanto que esse precioso líquido nos pudessem atribuir esse precioso líquido, mas até agora fizeram a canalização da água para todos, nem sequer até agora deram-nos um sinal. E com a inauguração desse complexo hospitalar, que é o Pedro Maria Tonha Pedalé, temos esperança e acreditamos que de facto poderão nos dar água aqui no Gameca direta no Jango Pedalé. Desde que inauguramos isso nunca tivemos água canalizada aqui, apenas dependemos das cisternas, e que é um grande gesto, né? Hoje, atendendo o custo de vida, para tu comprares, pagares 30 mil kwanzas para uma cisterna de 10 ou 15 mil litros é complicado, né? Mas nós almejamos por isso e agradecia por favor até. Esse é o nosso grito de socorro que a gente precisa, que precisamos deste precioso líquido, que é água. E a cidade de Saurimo acolheu neste sábado um encontro de mulheres que visou enaltecer o papel da mulher africana e a iniciativa se enquadra nas comemorações do Outubro Rosa. Mulheres de diferentes estratos sociais reuniram-se na província da Lunda Sul num encontro que exaltou o papel da mulher africana, símbolo de força, sabedoria e resistência.
Isso é uma forma também de dar confiança a mulheres que ainda pensam que não têm nenhuma capacidade ou potencialidade. O empoderamento é isto, é munir a mulher de conhecimentos, de experiências e também de partilha de ideias e lições de vida que cada uma carrega da sua vida, diariamente não só. Num ambiente marcado pela partilha de experiência e pela escuta ativa, o encontro abordou temas como o empoderamento feminino e os desafios da mulher e a sua importância na construção de comunidades mais justas e inclusivas. A escolha desse tema é em função daquilo que temos notado no contexto atual, né? A desavença entre as mulheres, não só, às vezes nós como mulher temos desavenças em questões mínimas, então esse encontro veio para fortalecer os laços e nos ajudarmos umas com as outras, isto é, a sororidade, que é a união entre as mulheres em prol do nosso bem-estar. É sabido que a mulher é o elemento central da sociedade e não só do mundo, e é importante quando jovens mulheres unem-se ou reúnem-se para juntas aprenderem, trocarem experiências, ideias e que de alguma forma mudemos o rumo da nossa história. A iniciativa enquadra-se nas comemorações do Outubro Rosa, mês dedicado à luta contra o câncer da mama. A mensagem foi clara: um toque pode salvar vidas. Um apelo à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher. Eu fiquei muito feliz quando eu entrei e vi a sala linda, mulheres lindas, todas de rosa, abraçar esta causa do Outubro Rosa, que é uma luta importante contra o cancro da mama. E toda a entrega, toda a participação das pessoas que saíram de casa para nos poderem ouvir, está a ser assim uma alegria muito grande. É sempre uma honra, na verdade. Encontro de mulheres é benéfico para o nosso crescimento, não só físico, como também psicológico. Me encontro aqui com mulheres grandes, na verdade, eu sou uma pequena, e o que eu tenho estado a ouvir, né, tem sido um grande aprendizado realmente. Mulheres de diferentes estratos sociais na província da Lunda Sul reuniram-se no encontro que exaltou o papel da mulher africana. Mais de 3.000 empresas devem contribuições ao INSS na Huila. As dívidas são relativas ao não pagamento da proteção social obrigatória dos seus trabalhadores. Mais de 3.000 empresas da província da Huila devem contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. De acordo com o chefe dos serviços provinciais do Instituto, as dívidas são referentes ao não pagamento da prestação social obrigatória dos seus trabalhadores. Luís Quiende, que não revelou o valor global da dívida, realça que mesmo com a atuação da fiscalização do INSS, muitos dos contribuintes furtam-se ao cumprimento da lei. Realmente existem ainda empresas incumpridoras. Existem empresas que, mesmo com a atuação da nossa equipa de fiscalização e inspeção, ainda têm furtado com as suas obrigações com a segurança social obrigatória. Do último levantamento que foi feito na base de dados do INSS, os serviços provinciais da Huila registraram mais de 3.000 contribuintes incumpridores, que não honram com as suas obrigações, quer declarativas, quer contributivas, com a proteção social obrigatória. O responsável reforça que as empresas já foram notificadas e que têm 30 dias para exercerem o seu direito de defesa. Terminado este prazo, o INSS vai efetuar a cobrança de forma coerciva. As empresas já foram notificadas do seu valor, da dívida, no caso, têm um prazo, no caso 30 dias, para exercer o seu direito de defesa, com fundamentos, se pagaram ou não pagaram as contribuições. Fim do prazo, não exercendo esse direito de defesa ou não colaborarem, o INSS poderá instruir um processo de cobrança da dívida coerciva para estes contribuintes e assim persuadi-los a pagar a dívida que têm com a proteção social obrigatória.
E no sul do país vai ser inaugurado nos próximos dias o projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçambiques. A infraestrutura moderna deverá impulsionar as trocas comerciais na zona sul de Angola, de acordo com o presidente do Conselho de Administração do Porto do Namibe, Manuel Nazarete Neto. As obras do projeto, que incluíram a reabilitação do terminal mineraleiro de Sacomar e a expansão do terminal de contentores do Porto do Namibe, estão praticamente concluídas. A ponte cais do terminal terá 520 metros de comprimento e 18 de largura e deverá permitir a atracagem em simultâneo de embarcações de 50, 60 e 250 mil toneladas. O presidente do Conselho de Administração do Porto do Namibe adianta que a infraestrutura conta com equipamentos de ponta. Com equipamento da última geração, equipamentos do Japão e da Alemanha, né? É um terminal que irá, de certa forma, mudar todo o processo de desenvolvimento econômico na região sul do nosso país. O presidente do Conselho de Administração do Porto do Namibe, Manuel Nazarete Neto, que falava à margem da última cerimónia de condecorações, não avançou a data para a inauguração do projeto. Todavia, Nazarete Neto aponta algumas valências do projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçambiques, que irá também aumentar a empregabilidade naquela localidade. Primeiro, vai fazer com que o frete para aquela região seja mais barato, por um lado. Por outro lado, os custos portuários também poderão baixar, tendo em conta a eficiência que o porto terá na movimentação de carga, no despacho das embarcações que ali vão atracar, e também teremos outros ganhos, que são a criação de mais postos de trabalho para a juventude, fundamentalmente. Para o gestor, o projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçambiques deve orgulhar todos os angolanos. São as obras do projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambiques, que é o novo terminal de Angola, o novo terminal de contentores, jamais visto tanto nesta nossa região, e que será o orgulho de qualquer angolano que está neste setor dos transportes. E não só, não. O projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçambiques será inaugurado nos próximos dias. Por ocasião da segunda cerimónia de condecorações do subsistema militar, agendada para o dia 7 de outubro de 2025, no Hotel Intercontinental, a ser orientada pelo Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, o Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas informa em comunicado o seguinte: nesta cerimónia serão condecorados os militares que não fizeram parte da cerimónia realizada no dia 17 de julho de 2025, na qual foram atribuídas medalhas de palma classe única e medalhas de valor das FA primeira classe. Informa ainda que os militares constantes do decreto número 135/25 de 9 de julho, que foram agraciados com mais de uma medalha, receberão as restantes a que têm direito de forma administrativa nas datas comemorativas dos representativos ramos. Assim, no caso da Marinha da Guerra angolana, por já ter assinalado o seu aniversário, os militares nesta condição deverão receber as referidas distinções na DOA de 9 de outubro de 2025, Dia das Forças Armadas Angolanas. Sublinha que as medalhas militares representam o reconhecimento da entrega, dedicação e sacrifício dos militares em prol da pátria. Por esta razão, todos os militares que se enquadrem nos critérios previstos na lei serão condecorados em tempo oportuno nas subsequentes cerimônias de condecoração do subsistema militar, as quais passarão a realizar-se anualmente conforme o calendário previamente aprovado.
O Presidente da República, João Lourenço, garantiu hoje a continuidade da aposta no desporto. João Lourenço falava depois de ter inaugurado o complexo desportivo José Armando Saiovo, instalado na província do Bengo. O chefe de Estado augura mais conquistas dos desportistas nacionais, uma vez que têm agora melhores condições para a sua preparação. Trata-se de uma infraestrutura com capacidade para albergar até 250 atletas. Depois de desterrar a placa e fazer o corte da fita inaugural do Complexo Desportivo Paralímpico José Armando Saiovo, o Presidente da República passou pelos diversos compartimentos da infraestrutura. João Lourenço assistiu à demonstração de uma prova de natação adaptada, deu pontapé de largada para uma partida de futebol adaptado e testemunhou a uma corrida de atletismo. No final, o Presidente da República sinalizou que a inauguração do complexo significa o cumprimento de um dever. O sentimento é o do dever cumprido. Portanto, nós assumimos um compromisso e em menos de 3 anos conseguimos tornar essa promessa em realidade. Portanto, a promessa foi feita em junho de 2012, mas uma coisa é prometer, outra coisa é começar de facto com as obras. Portanto, desde o lançamento da primeira pedra até hoje, passaram-se menos de 3 anos e, não obstante ter sido executado em tempo recorde, portanto 6 meses antes do que era previsto, a qualidade da obra não foi prejudicada. Portanto, estamos perante uma infraestrutura de muito alta qualidade, com todas as valências, e acreditamos que os nossos campeões, os nossos atletas paralímpicos vão saber tirar o máximo de rendimento desta infraestrutura. Sem ela, já nos trouxeram um número nada invejável de medalhas de ouro, de prata e de bronze. Sem essa infraestrutura para treino e estágio. Portanto, acreditamos que esta infraestrutura que hoje inauguramos vai produzir muitos saiovos e muitos outros campeões de outras modalidades do Paralímpico, nomeadamente o futebol, que também nos trouxe muitas alegrias, e do halterofilismo. O complexo desportivo José Armando Saiovo, localizado no bairro Bucula, província do Bengo, além de ser um centro de alto rendimento, poderá também albergar competições nacionais e internacionais. Tal pretensão foi deixada pelo titular do Poder Executivo, João Lourenço. O objetivo não é apenas treinar, garantir estágios aos nossos atletas paralímpicos e não só, mas também procurar atrair competições internacionais, quer africanas, quer do resto do mundo, para projetar ainda mais o bom nome de Angola no domínio do desporto no geral, mas em particular do Paralímpico. No Complexo Desportivo Paralímpico José Armando Saiovo, os atletas paralímpicos encontram melhores condições de preparação para as diferentes competições. Ao responder a uma pergunta da rede Girassol, o Presidente da República, João Lourenço, referiu que agora os atletas angolanos têm a obrigação de conquistar mais medalhas nas provas internacionais. O que nós todos temos de pedir aos nossos atletas é que se esforcem o máximo no sentido de trazerem as melhores medalhas. Portanto, a ambição tem que ser no ouro. No caso de, por qualquer razão, não se chegar lá, trazer a prata. No caso, não se chegar lá, trazer o bronze. Portanto, temos que pôr a fasquia alta, até porque os nossos jovens já demonstraram que, afinal de contas, é possível. Portanto, vencemos vários campeonatos, não só africanos, como mundiais, o Saiovo e não só, os do futebol, os do halterofilismo e de outras modalidades.
Portanto, se já concluímos que afinal é possível, não podemos regredir. Quando um aluno é aluno de 18, o que nós temos de fazer é dizer: você está proibido de tirar 12. Se você já conseguiu chegar nos 18, não pode, nas outras provas, nos outros exames, trazer a nota 12. Não, você já chegou nos 18, então mantenha os 18 ou suba. É o que a gente vai fazer. O presidente da República, João Lourenço, anunciou para este ano a inauguração do estádio de futebol do IJE. O país tem hoje 21 províncias, pavilhões desportivos temos em menos de metade, o que quer dizer que ainda há um bom número de pavilhões por construir. Portanto, esta possibilidade é quase já uma realidade, é uma questão de execução. O setor está de parabéns porque, para além deste complexo que estamos a inaugurar, ainda este ano vamos inaugurar o estádio de futebol de 11 da província do Uís, e no próximo ano, creio que ainda no primeiro semestre, vai se inaugurar também o estádio de futebol de 11 da província do Ambo. Presidente da República, João Lourenço, este sábado, na inauguração do Complexo Desportivo Paralímpico José Armando Saiovo. A ministra da Saúde de Portugal, Ana Paula Martins, afirmou que Portugal se revê nos avanços registrados por Angola no setor da saúde, após a visita que efetuou ao Centro de Saúde de Referência do Onga, em Luanda. A governante considerou o centro como uma unidade moderna e bem equipada ao nível das melhores que conhece. Nos parece, sinceramente, um conceito de centro de saúde muito completo, também como urgência médica, como urgência básica, que nos parece, de facto, realmente o caminho, não é? Nós, em Portugal, também o temos feito ao longo dos anos e revemos-nos completamente neste modelo e diria que esta unidade que hoje aqui visitamos é uma unidade que está ao melhor nível daquilo que nós conhecemos. Na ocasião, a ministra da Saúde de Portugal destacou o reforço da cooperação entre os dois países, que se vai concentrar, sobretudo, na formação de quadros angolanos, de modo a reforçar as competências técnicas e especializadas no setor da saúde. E vamos continuar certamente este caminho também a outros níveis, como temos feito, nomeadamente ao nível também, sobretudo daquilo que é a formação mais diferenciada em termos de especialidades e todo o apoio que for necessário em termos de infraestrutura. Ana Paula Martins acrescentou ainda que Portugal também tem muito a aprender com Angola, particularmente no modelo de atendimento de proximidade junto às comunidades, no qual técnicos de saúde se deslocam às casas das pessoas para prestar cuidados. Temos muito a aprender com muito do que aqui hoje vimos, em termos da articulação de cuidados, da própria referenciação que é feita para o hospital municipal, no fundo, e, portanto, a organização dos cuidados, a presença das equipas municipais junto das comunidades, em brigadas avançadas, para realmente conseguirem prestar todo o apoio junto dos cidadãos. Eu acho que são ensinamentos para Portugal também bastante importantes. A visita da Ministra da Saúde de Portugal a Angola enquadra-se num projeto de cooperação entre Angola e Portugal no campo da formação de quadros, cujo protocolo de cooperação prevê formar para esta segunda fase 25 médicos angolanos em Portugal, tal como afirmou o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde de Portugal, Álvaro Almeida. O estágio de gestão dos médicos de Medicina Geral e Familiar já decorreu. Foi um estágio de 3 meses que decorreu durante o verão em Portugal, portanto de maio, junho e julho, e agora estamos a ultimar as questões administrativas para começar a segunda fase com estes 25 médicos especialistas na área hospitalar. Da parte angolana, o diretor provincial de saúde em Luanda, Manuel Varela, destacou que a experiência de Portugal servirá de agregado para Angola no que tange à prestação de serviços às comunidades. Vai nos fortalecer cada vez mais e a intenção é naturalmente expandir a todas as outras unidades que compõem a província de Luanda.
Inaugurado em abril de 2024 no âmbito do Programa Integrado de Intervenção dos Municípios PIM, o Centro de Saúde de Referência do ONGA, localizado no município de Talatona, oferece serviços de consultas, vacinação, exames laboratoriais, farmácia com medicamentos gratuitos, salas de observação e bloco operatório para pequenas cirurgias. É altura para analisar os temas que marcaram a semana. Recebo hoje José Rodrigues, é jurista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite. E também Raimundo Gonçalves, é analista em Relações Internacionais. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Manuel, e estimados telespectadores. Muito bem, começamos por olhar para o primeiro tema. Os números do VIH em Angola apontam para mais de 300 mil casos. Que olhar é que tem para os esforços no combate ao VIH-Sida, que tem cada vez mais atingindo esses números preocupantes, José Rodrigues? Bom, eu penso que Angola tem estado a lidar com este fenómeno nos últimos 30 anos, mas assiste-se uma curva de crescimento deste fenómeno que passa a representar uma ameaça à própria segurança nacional, tendo em conta que está em causa o bem jurídico vida, objeto de proteção jurídica constitucional, mas é necessário, para além do pacote legislativo que a Angola tem estado a definir no que tange à proteção não somente das pessoas com VIH-Sida, é necessário despoletar outras políticas no domínio da prevenção, mas também no domínio da própria consciencialização massiva dos cidadãos para adotarem uma postura protecionista, uma postura de abstenção da prática de atos que possam comprometer a sua própria integridade, mas também temos estado a assistir nos últimos tempos os sinais visíveis de que há um número acentuado de contaminação dolosa, atos que são praticados de forma consciente por pessoas contaminadas, que procuram disseminar para as comunidades, sobretudo as pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis, e é necessário que as instituições possam responder a esta ameaça, quer com o processo de responsabilização das pessoas, mas também com a sinalização de eventuais riscos do ponto de vista do comportamento humano de pessoas que estão expostas à vulnerabilidade, sobretudo nas nossas comunidades mais pobres. É preciso o Estado agir em defesa do bem jurídico vida, mas é necessário também que as famílias assumam a sua responsabilidade de educar os seus petizes, sobretudo no capítulo da própria prevenção. Muito bem. E em meio a estes números elevados, as associações queixam-se da falta de meios para apoiar estes doentes. O que é que se pode fazer para melhorar estes apoios às pessoas com VIH? Raimundo. Manuel, o primeiro é que a questão do VIH torna-se de forma exaustiva um problema de saúde pública. E daí é preciso que o Ministério da Tutela, nesse caso me refiro ao Ministério da Saúde, precisa olhar de forma diferenciada essas pessoas que têm estado a passar com esta comorbidade, que é de facto uma das maiores pandemias existentes a nível do globo e que claramente a África, em particular Angola, também faz parte deste número. Mas quando menciona aqui o MINSA, o que tem constatado, a seu ver, é que não tem havido muita participação do Ministério, ou um maior investimento da parte do Ministério quanto aos doentes com esta patologia? Bem, se nós analisarmos nos últimos tempos, em função da vulnerabilidade socioeconômica das pessoas com maior incidência, as pessoas que sofrem com esta patologia, quase tem-se aumentado significativamente a sua forma debilitada, porque esta doença carece de muitos cuidados e esses cuidados têm de ser do ponto de vista alimentar e também do ponto de vista médico e medicamentoso. E muitas vezes essas pessoas com esse tipo de comorbidade têm sido uma das pessoas mais vulneráveis do ponto de vista social. É muito bem verdade que a questão socioeconômica do país também não é das melhores e, claramente, as pessoas vulneráveis têm sido as que mais têm estado a sofrer. E daí
quanto mais aquelas pessoas que efetivamente têm esta doença, claramente que precisam do apoio do ponto de vista institucional. Daí que também precisamos ir à procura de algumas ONG, e a questão da prevenção, como frisou muito bem aqui o meu colega de debate, é extremamente fundamental para mitigar significativamente a disseminação desta doença. Mas, volto aqui a ressalvar, é preciso que o Estado, com maior incidência, o próprio Ministério da Saúde, precisa aumentar as suas políticas muito ligadas a essa questão, que tem a ver com a questão da melhoria do ponto de vista médica e medicamentosa, fazer com que aqueles centros, aqueles locais que tenham servido de lugar onde as pessoas que padecem com essa problemática possam ir com maior preocupação, possam ir, digamos assim, com maior facilidade, e também usar aqui a tática, digamos assim, da educação preventiva, a tática da educação comunitária, porque muitas vezes, mesmo na comunidade, onde existem essas pessoas e também essas pessoas, em função de alguma situação anômala, têm tido algum receio de irem à procura dessas instituições. Então, é preciso promover mais informações, é preciso promover mais palestra ligado a esta comunidade para mitigarmos significativamente a sua disseminação. Muito bem, e vamos avançar para um outro tema. Os acidentes de viação voltaram a registrar números altos, onde a província de Malange, ou seja, na província de Malange, 10 pessoas morreram num único acidente, e em Luanda, 16 acidentes pintaram as estatísticas. José Rodrigues. Bom, a responsabilidade primária do Estado é a defesa e a proteção do bem jurídico vida. Sendo esta uma missão constitucional, incumbe os órgãos vocacionados para garantir a ordem e a segurança pública adotar as medidas, quer no âmbito da tutela preventiva, quer no âmbito da tutela repressiva. Mas, como sabe, os acidentes é um conjunto de atos encadeados que resultam depois no acidente. E um destes atos resulta do comportamento do próprio cidadão, que muitas das vezes age à margem do Código de Estrada ou persegue um fim contrário ao Código de Estrada, que depois vai desembocar num acidente. Mas também aqui temos que assumir que é preciso responsabilizar a Polícia Nacional, porquanto é visível nos últimos tempos que a polícia demitiu-se daquilo que é o cumprimento do seu dever nos termos da Constituição de garantir a ordem e a própria segurança pública. Quem permite que viaturas fazem atividade ou exercem atividade de táxi interprovincial sem condições técnicas das viaturas é a Polícia Nacional. Quem permite que as viaturas circulam em sentido proibido, muitas delas circulam sob os passeios, muitas delas não estão habilitadas para o transporte de pessoas, é também a Polícia Nacional. É também a Polícia Nacional que permite que os cidadãos sejam atropelados por cima dos passeios, nas passadeiras, é também a Polícia Nacional. Portanto, todos os males que resultam dos acidentes, a responsabilidade deve ser imputada à Polícia Nacional. E aqui, nos termos do artigo 75 da Constituição da República, conjugado com a Lei 30/22 de 22 de agosto, a Lei da Responsabilidade do Estado e Pessoas Coletivas Públicas, julgo que a Procuradoria-Geral da República devia despoletar uma sindicância alargada para aferir os fundamentos de razão que levam a que a polícia se afasta da sua responsabilidade e passa a dedicar-se à divulgação de números, dados estatísticos que acabam por resultar em ausência de soluções concretas. Um outro aspecto, hoje nós temos um outro fenômeno social que, infelizmente, a Polícia Nacional também afastou-se dessa responsabilidade, que é a atividade de mototáxi. Hoje vimos motociclos de 4 rodas a transportar pessoas, exercem uma atividade sobre as cidades, vimos motociclos a transportar mercadorias, vimos motociclos a circular em sentido proibido, vimos motociclos sem iluminação pública, sem iluminação, e vimos um conjunto de fenômenos sociais que a responsabilidade é da polícia. É chegada a hora do governo angolano pensar de forma estruturada a necessidade da refundação da polícia, criarmos uma polícia republicana
que possa efetivamente servir melhor o Estado de Direito, o Estado democrático, e não uma polícia que cumpre meras formalidades da sua própria existência, mas que do ponto de vista de resultados, esta polícia é uma polícia demissionária e não serve, portanto, para os grandes desafios do país, os grandes desafios do Estado de Direito, do Estado democrático. Nos próximos 20, 30 anos, em cada família, nós vamos ter 3 ou 4 cidadãos amputados. E corremos o risco de, nos próximos 20, 30 anos, sermos uma sociedade constituída apenas por amputados e mutilados. Uma situação preocupante, não é? Não é este o país que nós queremos construir. Angola precisa de construir ou constituir um novo corpo de polícia para servir melhor o Estado de Direito. Muito bem. Raimundo Gonçalves, a seu ver, o que é que está a faltar, o que é que precisa ser feito para reduzir este número elevado de sinistralidade rodoviária que continuamos a assistir? Manuela, primeiro sou daqueles que pensam que as pessoas menos educadas causam desordens sociais. Daí é preciso também analisarmos holisticamente como é que esses cidadãos têm estado a adquirir as suas cartas de condução. Porque se nós analisarmos, frisou também muito bem aqui o meu colega de painel, a questão do Código de Estrada, que muitas vezes não tem sido acompanhado, também faz parte de uma das principais causas dos acidentes. E a questão que se levanta é como é que esses indivíduos têm estado a adquirir a carta de condução. É preciso repensarmos proficuamente, nesse caso, imputar aqui o próprio Ministério do Interior, a Direção Nacional de Aviação em Trânsito, para analisar um mecanismo legal de como podem prevenir essa questão, digamos assim, dos acidentes de aviação, tendo em conta também a própria entrega das cartas de condução. Porque, infelizmente, um analfabeto com carta de condução é um elemento extremamente letal. É um indivíduo capaz de tirar muitas vidas, porque nem mesmo a fazer leitura do Código de Estrada, este indivíduo tem a capacidade hermenêutica de o fazer. E por outro, também tem que ver com a questão, digamos assim, do estado das vias. É preciso que os estados das vias também devem ser reformuladas, devem ser acauteladas, porque não se entende, Manuel, se já chegamos à conclusão que o acidente de aviação tem sido a segunda causa de morte no país e a primeira causa de morte não patológica do país, por que nós não devemos procurar uma estratégia eficaz e eficiente no sentido de mitigar essas vidas que têm estado a se decifrar propositadamente nas nossas estradas? Nós precisamos aqui entender, se nós não analisarmos essa questão dos acidentes de aviação no nosso país como uma questão de segurança pública, vamos passar a perder muitos concidadãos deste país por detrimento, digamos assim, de políticas fracassadas do ponto de vista do sistema rodoviário e, acima de tudo, rever o mecanismo, volto aqui a reforçar, de como a carta de condução tem chegado a muitos cidadãos. É preciso nós repensarmos o país desta forma, senão vamos continuar a perder muita gente pelas vias. Muito bem, vamos olhar agora para as condecorações que têm estado a dar destaque para os líderes religiosos. Nesta última edição, 21 líderes foram homenageados pelo papel das igrejas no processo da reconciliação nacional. Começo mesmo por si, rapidamente, a Raimundo Gonçalves. Na verdade, a igreja, como um centro da promoção da paz e justiça social, ela é bem-vinda. E, efetivamente, quando os líderes religiosos são reconhecidos pelo seu papel, é porque eles são parte integrante de uma determinada sociedade. E aqui devemos pensar, quando se trata da moralização da sociedade, as igrejas têm, efetivamente, o seu papel fundamental sobre ela. Mas a questão da promoção da paz, estabilidade a nível social, não depende simplesmente dos líderes religiosos, depende de uma coexistência das instituições, onde a questão da prerrogativa daquilo que tem que ver com os próprios concidadãos devem estar salvaguardados no próprio primário da lei. Mas penso eu que essa questão da condenação é
para mostrar mais uma vez que esses líderes são elementos fundamentais na salvaguarda da integridade do ponto de vista moral e social do Estado angolano. Muito bem, José Rodrigues. Bom, como sabe, a condecoração é a expressão do reconhecimento do Estado angolano face à contribuição que a própria Igreja ofereceu a Angola desde os primórdios da sua independência, como também antes da própria independência. Conforme é sabido, quer seja a Igreja Católica, a Igreja Protestante e, sobretudo, a Igreja Metodista, são 3 igrejas que, num passado recente, contribuíram para o próprio processo de libertação nacional, mas também contribuíram para o próprio processo de formação de quadros. E, como nós sabemos, boa parte da estrutura ou da nata governante são pessoas que são oriundos do setor da própria igreja. Muitos foram formados nos seminários, outros foram formados no estrangeiro por via do financiamento da própria igreja. Mas também a igreja tem as suas impressões digitais no próprio processo de paz em 1991. A igreja ofereceu a sua contribuição no processo de pacificação e no processo de restauração da própria irmandade, da própria concórdia. E julgo que a igreja jogou um papel fundamental no processo de restauração da paz, no processo de reconciliação, embora também que nós temos algumas seitas religiosas que não devem merecer o reconhecimento do Estado angolano, porquanto o exercício, muitas delas, da sua atividade é contrária àquilo que são os valores da própria paz social. Julgo que não pode aqui se construir um espaço de oportunismo que depois pode diluir até a credibilidade do próprio processo de condecorações. Portanto, deve-se reconhecer aqueles pela sua meritocracia, aqueles que contribuíram, de facto, para a reconciliação nacional, para a edificação do Estado de Direito e, sobretudo, para a consolidação das relações entre todos os angolanos, independentemente da sua filiação política ou coloração religiosa. Agora é preciso extirparmos destas condecorações aquelas seitas, aquelas que muitas das vezes estão imbuídas de outros interesses submersos e muitas das vezes interesses contrários à própria dignidade da pessoa humana. E isto temos que extirpar de modos a não diluirmos a credibilidade do processo de condecorações. Sim, as condecorações, mas para aqueles que se reconhecem o mérito, aqueles que têm as impressões digitais na construção do edifício da democracia. Muito bem. E lá fora, na vizinha República Democrática do Congo, o ex-presidente Joseph Kabila foi condenado a uma pena de morte, acusado de vários crimes. Raimundo Gonçalves. Na verdade, a condenação de Joseph Kabila, um antigo presidente congolês, que governou efetivamente 18 anos aquele país. E há aqui um dado fundamental, Manuela. Devemos entender entre o Joseph Kabila e o Félix Tshisekedi, foi a primeira vez que houve uma transição de presidentes vivos naquele país, que é a República Democrática do Congo. E esta condenação de Félix Tshisekedi tem mais um cunho político do que uma questão jurídica. Por quê? Porque, como foi tramitado todo o processo, existia aqui uma grande crispação entre o poder judicial e, efetivamente, o poder político. E esta pena de morte essa condenação de pena de morte pode efetivamente agudizar cada vez mais o conflito no leste da República Democrática do Congo. É só nós ver que o líder do AFC, nesse caso me refiro ao coronel Nangá, frisou claramente que o presidente Joseph Kabila é bem-vindo a Goma, na medida em que Goma é uma zona onde não existe arbitrariedade, é uma zona onde a questão da dignidade da pessoa humana é tida em conta. Goma é uma zona onde não existe sentença de morte, então o próprio ex-presidente Joseph Kabila é bem-vindo. Dali que eu volto a frisar. Essa questão dessa condenação vai empregar a questão da coesão nacional, vai empregar a questão da própria negociação, digamos assim, do conflito existente no leste da República Democrática do Congo, com maior incidência nos dois Kivu, o Kivu Norte e, efetivamente, o Kivu Sul, e pode, efetivamente, empregar ainda aquilo que tem que ver com a estabilidade a nível da própria República Democrática do Congo. Porque se nós analisarmos proficuamente essa questão,
As condenações têm que ver com crime de guerra, traição à pátria, associação criminosa, porque foi dito também que o ex-presidente, nesse caso Joseph Kabila, é um dos principais apoiantes do grupo 23 de março, o movimento, que é o M23. Então, penso eu, é preciso que a questão da coesão nacional deve estar na ribalta para não empregar aquilo que é a questão da estabilidade que a República Democrática do Congo precisa. José Rodrigues, como entender, à luz do direito, esta pena e o que pode-se esperar a seguir, uma vez que Joseph Kabila ainda não foi encontrado? Este é um processo, embora a decisão judicial foi proferida pelo Poder Judicial, mas, como sabe, é um processo contaminado pelo poder político, porquanto nas democracias africanas o poder judicial é utilizado como um instrumento de luta política para poder silenciar adversários políticos ou até retirar da corrida política aqueles adversários que representam uma ameaça à sobrevivência do regime instalado. E, naturalmente, que este é um processo marcado por um conjunto de irregularidades processuais. Violou-se ali o princípio do julgamento justo, violou-se ali o princípio da própria legalidade, porque toda a prova produzida em sede deste processo visava essencialmente responsabilizar, portanto, Joseph Kabila, que é um político reputado a nível do continente africano, porquanto tem balizas muito fortes do seu eleitorado na bacia do Congo, tem também um eleitorado muito forte no leste da República Democrática do Congo, e o posicionamento de Joseph Kabila em relação ao conflito no Congo era efetivamente a sua perspectiva resolver-se o conflito dentro de uma agenda de diálogo profundo, inclusivo, sobretudo criando margem para a aceitação dos diferentes e daqueles que são os insurgentes. Vimos bem que o presidente angolano, no quadro da sua própria diplomacia, procurou contribuir para a resolução do problema do Congo, mas a dada altura Angola retirou-se do processo porque sabiamente percebeu de que a agenda de poder do presidente congolês está muito distante daquilo que é a agenda do país. Razão pela qual é que está aqui, mais uma vez, marcado na nossa fotografia africana de que o poder judicial não é independente, continuamos a ter um poder judicial nos Estados africanos mancomunado com o poder político e, sobretudo, ele é utilizado para poder silenciar aqueles que efetivamente são contrários ao próprio regime instalado. Mas penso que não haverá captura de Joseph Kabila, porque está numa zona controlada pelos rebeldes, mas também esta condenação vem minar o próprio processo de paz, garantindo mais instabilidade, mais discórdia e, sobretudo, pode aí despoletar-se um conflito étnico, porquanto os cidadãos oriundos da região onde nasceu Joseph Kabila sentem-se perseguidos, o que pode resultar aqui num conflito de larga escala, suscetível de comprometer as fronteiras vizinhas. E Angola não deve adormecer, deve tomar medidas preventivas no capítulo das suas fronteiras, de modo que, eventualmente, um eventual conflito possa vir a comprometer aquilo que é o interesse nacional e a nossa segurança nacional. Muito bem, muito obrigado aos dois e até uma próxima ocasião. Obrigado. Muito bem. E depois do intervalo você confere todas as novidades do desporto dentro e fora de Angola. As notícias voltam em instante. Estamos de volta à informação. O Petro de Luanda venceu o Ilhéte de Benguela por 2-0 no jogo de destaque da jornada 3 do Girabola. O Estádio Nacional de Ombaca, em Benguela, recebeu o jogo de destaque da jornada 3 do Campeonato Nacional. Num autêntico acerto de contas. Na fita completa do desafio, foi o Ilhéte quem teve a primeira iniciativa de perigo. Aos 17 minutos, César Cangue, com jeito, rematou para a defesa de Hugo Marques. O Petro de Luanda respondeu com golo aos 25 minutos, pelo hondurenho Jonathan Toro, agitando a banheira de Ombaca. 1-0 foi o resultado ao intervalo a favor do conjunto tricolor. No segundo tempo, os petrolíferos voltaram a demonstrar as garras de campeões. Aos 51 minutos, Gibelé tirou as medidas e fez o cruzamento para a finalização de Pedro Aparício para ampliar o placar.
O Bilhete respondeu aos 52 minutos, com César Cangue de cabeça, a ver mais uma vez Hugo Marques a negar-lhe o golo. O resultado não mais se alterou. 2-0 a favor do Petro de Luanda foi o resultado final. Com o triunfo, o conjunto tricolor soma 6 pontos e junta-se aos líderes do campeonato. Já o Ilhete tem 3. O 1º de agosto derrotou o 1º de maio por uma bola sem resposta no velho clássico do futebol nacional. O estádio 22 de junho foi o palco do velho clássico do futebol nacional, entre o 1º de agosto e o 1º de maio de Benguela. Os militares de Luanda tiveram uma entrada a todo gás. Aos 2 minutos, Rupson, de cabeça, respondeu com perfeição ao cruzamento de Mabelé para fazer o primeiro golo do jogo. A partida ganhou outro contorno com o golo do Dagosto, dando possibilidade ao Maio de Benguela de crescer no jogo. Os proletários tentavam a todo custo chegar ao empate durante os 45 minutos do primeiro tempo, mas sem sucesso. 1-0 a favor do Dagosto foi o resultado ao intervalo. No segundo tempo, o 1º de agosto voltou a ameaçar o reduto defensivo do 1º de maio de Benguela, mas o remate de Aguinaldo passou ao lado da baliza, defendida por Gelson. A formação da rua Domingos do O foi quem teve mais iniciativas de perigo no segundo tempo. Todavia, pecava na finalização. 1-0 a favor do Dagosto foi o resultado final. O técnico do conjunto militar, Felipe Nzanza, disse que gostou mais do resultado em relação à exibição que a sua equipa apresentou no desafio. É 1-0, eu penso que é sempre difícil para aguentar até no fim. Parabenizar também a equipa do 1º de maio, estava vindo de 2 jogos, 2 derrotas. Eu penso que é um jogo complicado para ele e por isso vem com a cabeça seguida para lutar até no fim. Lutou e eu penso que fez tudo para ver se saísse aqui com um empate. Mas nós vamos continuar a trabalhar. Começamos agora a jogar bola, primeiro jogo, e ganhamos, penso que ganhamos bem. Por outro lado, João Pintar, timoneiro da equipa da rua Domingos do O, disse que veio a Luanda para pontuar. Contudo, infelizmente, uma desconcentração no setor defensivo ditou a derrota do seu conjunto. Fez tudo, pelo menos não perder o jogo. Fomos infelizes aos 2 minutos, sofremos um golo. E às vezes quando cometemos alguns erros defensivos e acabamos por sofrer conforme nós sofremos. Mas pensamos que temos equipa, vamos continuar sempre e que os melhores dias virão. Não vamos perder a cabeça, não vamos culpabilizar ninguém, porque o miúdo deram tudo de si, pelo menos aquilo que proporcionamos. Agradou todos aqueles que estiveram aqui, só que o resultado não foi aquele que nós pretendíamos, que era pontuar em Luanda. Com triunfo, o 1º de agosto soma 3 pontos, enquanto o 1º de maio de Benguela continua sem vencer no campeonato nacional. Veja agora os resultados das principais ligas de futebol da Europa. Momento agora para analisar o desporto e hoje com o Aquá. Aquá, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela, obrigado. Aquá começamos por olhar para esta partida entre o Petro e o Ilhete, com a vitória para o conjunto tricolor. Que análise é que faz desta partida? Bem, era um jogo complicado para as duas equipas. O Petro vai a Benguela e consegue arrancar 3 pontos no jogo de hoje, onde o Petro acabou por ser mais equipa, acabou por aproveitar melhor as oportunidades que criou. O Ilhete, infelizmente, não concretizou as oportunidades e, quando assim acontece, tem que apenas se queixar de si mesmo. O Petro continua invencível, apesar de ter feito apenas dois jogos, mas ganhou e convenceu. E no clássico do futebol nacional, o 1º de agosto venceu o 1º de maio. Como é que olha para esta exibição dos militares? Nas afrotaças, o 1º de maio é que vai de mal a pior, 3 jogos, 3 derrotas. Primeiro começou com uma goleada, depois com 1-0, agora volta a perder mais 1-0, mas são 3 jogos sem ganhar, parecendo que não começa já a ser preocupante, apesar do treinador Ernesto Pintal dizer que ainda há muito tempo há muito caminho pela frente, mas é preocupante. 1º de agosto ganha sem uma grande exibição, mas ainda assim consegue
a primeira vitória no campeonato. Muito bem, e já estamos a olhar para a terceira fase do Girabola. Qual é a análise que faz desta terceira jornada? Bem, uma terceira jornada onde o Petro, apesar de ter feito apenas dois jogos e dá para ver que o Petro é a equipa que até que está melhor, tem praticado bom futebol, um futebol que vai convencendo. O Brasno aqui, apesar de ter tropeçado também diante do Petro de Luanda, também tem estado a fazer um bom campeonato. O Libolo perdeu a magna oportunidade de ganhar e continuar a fazer três jogos, 3 vitórias. Teve a ganhar, mas deixou-se empatar diante do Desportivo da Lunda Sul. Creio que temos um campeonato que está a ser muito bem disputado, apesar de ainda ser muito cedo, mas com algumas equipas também têm estado a dar carta já. Atenções agora para o Polo Desporto, Aquá. Como é que vê a inauguração do Complexo Desportivo Paralímpico José Saiovo para o desenvolvimento do desporto nacional? Bem, Manuela, com bons olhos, queremos ter muito mais esse complexo desportivo do género. É uma obra de arte que vai beneficiar muitos dos desportistas, é onde os nossos desportistas vão poder se preparar melhor para melhorar as suas marcas. Como eu disse, é algo que já pedíamos há muito, temos essa primeira, esperamos que venham outras mais. Agora temos essa, também temos que saber preservar, né? Porque infelizmente esse tem sido o nosso lado negativo. Ganhamos as infraestruturas, mas depois, em termos da manutenção, é que tem sido um problema naquilo que é a conservação. Vamos esperar que consigamos conservar melhor isto e tirar o maior proveito, né, para ver se conseguimos ter muitos campeões a trabalhar, né, neste novo complexo. E seguimos agora para a Europa, onde o Barcelona foi goleado pelo Liverpool. Como é que olha para estes resultados da La Liga? Bem, realmente foi uma grande surpresa, porque o Sevilha até então, até o jogo, estava na 10ª posição e o Barcelona na 2ª posição. É um resultado que é surpresa para todos nós, mas pronto, o futebol é bonito por conta disso. O Sevilha aproveitou melhor as oportunidades que teve, conseguiu fazer 4 golos. O Barcelona, infelizmente, apenas fez 1. Para aquelas pessoas que pensavam que o Barcelona fosse chegar a Sevilha e ganhar facilmente, mas pronto, a surpresa acabou por acontecer. É a surpresa da jornada, uma vez que o Barcelona já vem de uma derrota na Liga dos Campeões, volta a tropeçar também na La Liga. É sinal de que este ano... E fazendo uma ressalva aqui, o Liverpool perdeu a Liga Inglesa. Sim, pronto, o Liverpool também, que apesar de ainda continuar aí no lugar de cima, mas também tem estado a escorregar. Creio que a 2ª derrota, perde diante do Chelsea, num jogo onde o Chelsea acabou por ser mais feliz e o Liverpool acabou por perder. Muito bem. Aquá, muito obrigada e até uma próxima ocasião. Obrigado, Manuela. E amanhã tem Desporto na Rede. Sim, tem Desporto na Rede. Muito bem. Tá. Obrigado. E vamos para o segundo intervalo da noite e tem mais notícias já a seguir. Até já. Anunciar na Rede Girassol é beneficiar de todas as vantagens de uma multiplataforma. São multi-oportunidades, multivisibilidades, multipossibilidades. É a sua marca e o seu produto, presentes na TV, rádio e em canais online. Seja um parceiro da Rede Girassol. Se está interessado em fazer parte da nossa rede, entre em contacto pelos números 941 337 274 944 888 101 ou pelo correio eletrónico comercial@redegirassol.ao.
Rede Girassol. O futuro é agora. A ZAP continua a celebrar 15 anos com prémios para si. Os sorteios não param até ao final do ano e há mais chances de ganhar. Todos os meses vamos sortear um Suzuki Expresso novo e 15 subscrições ZAP Premium ou ZAP Fibra válidas por um ano. Para habilitar-se aos prémios, mantenha o seu pacote ZAP sempre ativo, sem desligar. Campanha válida até 31 de dezembro. Carregue já. ZAP, 15 anos de emoções. Uma análise sobre o que gastamos e poupamos diariamente. As finanças, os negócios, os indicadores sobre a economia de Angola, o fecho e abertura das bolsas de valores. De segunda a sexta-feira, Economia do Dia, só na TV Girassol. O portal Gira Notícias está no ar e você pode acessá-lo pelo telemóvel, tablet ou computador de maneira muito simples. Basta abrir o navegador de internet no seu aparelho e digitar www.giranoticias.com. Agora, fique por dentro do que acontece em Angola, em África e no mundo e de todas as novidades da Girassol FM e da TV Girassol. Gira Notícias, a informação onde você estiver. Um tiroteio em massa no centro do estado norte-americano do Alabama resultou em 2 mortos e 12 feridos na noite deste sábado. É um dos assuntos para conferir no Compacto Internacional. Pelo menos 2 pessoas morreram e 12 outras, incluindo 2 menores, ficaram feridas na sequência de um tiroteio em massa no centro de Montgomery, no estado norte a outros, numa multidão no centro turístico da cidade. No total, 3 vítimas permanecem em estado de risco de morte e 9 sofreram ferimentos sem risco de morte. 45 pessoas morreram na sequência do desabamento de uma escola na Indonésia, em Sidoarjo, segundo o mais recente balanço publicado pelos serviços de socorro, que continuam com as operações de busca para encontrar vítimas soterradas nos escombros. Num balanço anterior, o número de mortos tinha aumentado para 37, segundo as autoridades. Parte do internato na escola islâmica localizada perto da grande cidade de Surabaya, no leste de Java, com vários andares, desabou repentinamente enquanto os alunos se reuniam para as orações da tarde. Milhares de luz e o Estado de Israel. A JMPLA em Luanda deu início neste sábado à abertura da campanha de prevenção à sinistralidade rodoviária. O objetivo é promover uma condução mais segura nas estradas da capital do país. O excesso de velocidade, o uso indevido do telemóvel e o desrespeito ao código de estrada constam das principais causas de sinistralidade rodoviária, segundo as autoridades competentes. A Via Expressa Fidel de Castro Ruz foi o ponto de partida do lançamento da campanha de prevenção rodoviária por ser uma das mais acidentadas. Promovida pela JMPLA em Luanda, os automobilistas e mototaxistas que enalteceram a iniciativa do braço juvenil do Partido dos Camaradas garantiram primar por maior observância ao código de estrada durante a condução. Arranjar outro capacete para o cliente, para protegerem a todos e mim. Sim. Qual será o teu comportamento? O meu comportamento é arranjar outro capacete. Eu gostaria que essa sensibilização não parasse, que continuasse, porque ultimamente os acidentes que têm havido nas nossas vias têm sido mesmo muito tristes. Ultimamente, há 2 meses atrás, que aconteceu nas vias de Cacoaco, os acidentes que houve aí, faleceu famílias que muita jovem que estava na flor da pele, que tinha muito para dar pela vida, e acabaram por infelizmente perder a sua vida por causa dos acidentes que estão havido. Então gostaria que esse gesto que não parasse e continuasse seria muito bom. O longo fim de semana que se passou
Eu assisti o domingo passado 4 acidentes que não vale a pena. Um dos últimos acidentes foi aqui antes da Ponte Molhada. Os números de acidentes rodoviários nas estradas de Luanda tendem a ganhar contornos preocupantes. Só entre os meses de julho e setembro foram registrados perto de 530 acidentes em que o excesso de velocidade, o uso indevido do telemóvel e o desrespeito ao código de estrada constam entre as principais causas da sinistralidade, segundo o intendente Manuel Paulo. Uma delas é o excesso de velocidade, que representa 41% dos acidentes por colisão. A segunda é a condução em estado de embriaguez, que representa 9% dos acidentes. A terceira é o uso irregular do telemóvel, que representa 7% de infrações no trânsito. Dizer que no período de julho a setembro, o Departamento de Trânsito de Luanda, do Comando Provincial de Luanda, registrou 528 acidentes, mais 20, 129 mortos, menos 29, e 630, menos 7 feridos. Dizer que... Entretanto, o segundo secretário provincial do MPLA em Luanda, Hermelindo Pereira, destacou a iniciativa como sendo de extrema importância, tendo em conta os números preocupantes de acidentes de viação registrados nos últimos meses. A nossa intenção é que isso reduza ao mínimo, para não dizer já diminuir. E se nessa campanha pudermos contar com a JMPLA, que já nos habituou a fazer parte do leque de angolanos que parte sempre para a frente e está na linha da frente daqueles que pretendem fazer da sensibilização, da prevenção, uma arma de combate aos vários fenómenos que vimos aqui passar nos nossos vídeos, nós só temos a encorajar tanto este programa da JMPLA e gostaríamos que ele se reforçasse. Escolhemos simbolicamente para dar início à campanha aqui, na Avenida Fidel de Castro, via expressa, não apenas pela sua importância estratégica, como uma das principais vias de circulação da cidade de Luanda, mas também por ser, infelizmente, a via com maior número de acidentes registados na nossa província. Durante a atividade, os automobilistas foram sensibilizados com mensagens educativas, distribuídos cartazes informativos e incentivados a adotarem comportamentos mais seguros no trânsito. E a seguir ao Domingo Notícias tem cinema para ver na TV Girassol. Boa noite. Passe bem.